Vamos nos preparando. Então, eu gostaria que você e eu, mais uma vez, nesta manhã, dando sequência à série Deus Valoriza os Relacionamentos, quero que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, abra aí comigo, capítulo de número 3, Filipenses 3. Quero falar com você hoje sobre uma situação muito importante, um tema muito importante, no que diz respeito aos relacionamentos e à própria vida. O tema de hoje tem como título Melhor o real que a ilusão do ideal. Melhor o real que a ilusão do ideal. Não são poucas vezes que você e eu somos induzidos a criar, a desenvolver uma ideia do ideal. A gente gosta de filme, a gente gosta de série, a gente gosta dessas essas coisas que nos mostram, né? Uma vida perfeita. Não sei se você já viu isso, mas a gente tem sempre aquela ideia, o ideal de algo perfeito, algo maravilhoso. Então, para nós cristãos, biblicamente falando, nós vivemos a realidade da palavra de Deus, ou pelo menos nós buscamos a cada dia viver a realidade da palavra de Deus. E eu vou insistir nisso com você, porque o que nos leva à mediocridade, à estagnação, é o bom. O bom nos impede de experimentarmos o excelente, o melhor. Deus tem para nós, para você e para mim, o melhor. Deus tem para nós a excelência. Deus tem para nós o crescimento constante na maturidade espiritual e emocional. Física, obviamente, chega uma época, um tempo na nossa vida que nós paramos de crescer fisicamente. Ainda que alguns cresçam para os lados, né? Mas é importante a gente entender isso. A gente para de crescer. Mas na vida espiritual e emocional, na nossa vida intelectual, na nossa vida sentimental, a proposta, o projeto, o propósito de Deus para a sua e para a minha vida é que nós vamos sempre continuar crescendo, ok? Então você nunca pode parar de crescer. Por isso, gente, que leitura, por isso que você lê, obviamente, buscando ler em primeiro lugar e com prioridade as Escrituras Sagradas, bons livros, e não são livros somente chamados cristãos, livros, toda a informação que edifica, que faz você crescer, que trabalha os seus neurônios, que leva você a pensar, a avaliar, a aprender cada dia mais. Nós precisamos de aprender. Eu já disse aqui, já confessei para você aqui várias vezes, hoje a gente tem a facilidade da internet, do smartphone, dos aplicativos, né? E a gente pode acessar paralelamente, rapidamente as informações. Mas eu, a vida toda, quando lia, antes de ter acesso a essas informações mais online, mais aqui, eu tinha um dicionário do meu lado. Foi um hábito que eu criei para eu poder aprender as palavras, o significado das palavras. Porque tem gente que tem vergonha. Outro dia eu estava conversando com o Idélcio e ele estava dizendo para mim que agora ele foi selecionado, não sei o que, na nossa reunião que nós fazemos do nosso GD. Aí eu fui selecionado para criar, para desenvolver PET. Para mim, PET é garrafa PET. Aí eu fui perguntar para ele o que é PET. Estávamos lá no nosso GD, tirando as pessoas da área do ensino, da educação, o que nós vamos saber que é PET? Aí eu pergunto, eu sou uma pessoa que tudo que eu não sei, uma palavra nova que eu ouço, eu não tenho vergonha. Tem gente que faz cara de paisagem, né? Ouve uma palavra assim diferente e fica... Aí se eu não sei, eu falo, o que é isso? Que palavra é essa? O que significa? Você tem que aprender, você tem que crescer, perguntar. Então, é importante, porque tem gente que, às vezes, faz questão de ficar falando palavras, né, que são não usuais, não são coloquiais, e usa essas palavras com a gente, e eu fico olhando a pessoa assim, aí a pessoa comigo, ela tem que saber, eu vou perguntar para ela, que palavra é essa? Eu queria saber o que significa isso. Eu quero aprender. Então, nós precisamos crescer. Vou repetir.
O que impede você e a mim de experimentarmos a excelência de Deus é nos conformarmos com o bom. Então, todas as vezes que você fala assim, tá bom, tudo tá bom, tá bom. Gente, o fato de você e eu, né, se é que é fato, que às vezes é só de boca, dizer que tá tudo bom, não, peraí. Gratidão não tem nada a ver, preste atenção, hein? Gratidão não tem nada a ver com você ficar concordando que está tudo bom, inclusive que está ruim. Como se isso fosse um aspecto de humildade, ou de contentamento, ou de dizer, não, tá bom, se Deus me deu isso. Não, meu irmão, Deus tem o melhor para você, Deus tem a melhor riqueza, a melhor bênção, o melhor dom. Tudo de melhor Deus tem para você. Busque a Deus, busque o melhor, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, cresça. Você não vai parar de crescer até a volta de Jesus. Vai crescer espiritualmente, vai crescer intelectualmente, vai crescer emocionalmente, sua vida, sua personalidade, seus sentimentos, suas emoções, seu caráter, tudo será transformado, moldado, aperfeiçoado, crescimento. Portanto, digo, o que nos impede de experimentar a excelência e o melhor de Deus, é conformarmos com o bom. Esta é a mediocridade, é a média, você viver na média. Não viva na média, viva sempre crescendo nas áreas que eu já citei aqui. Por outro lado, nós corremos um seríssimo risco na sociedade em que vivemos hoje, muito mais do que antes, e isso vai piorar, de sermos induzidos, olha a palavra que eu estou usando, nós somos induzidos a criar um ideal na nossa mente. Então a gente olha os filmes, olha as propagandas, olha a vida perfeita, entre aspas, do outro. Você já viu que o outro normalmente tem uma vida melhor do que a gente? O pai do outro é melhor, a mãe do outro é melhor, o filho do outro é melhor, o marido da outra é melhor, a esposa do outro é melhor. Sempre assim. Eu aprendi uma coisa, eu vou fazer 35 anos de casado agora em setembro. E lá atrás eu já tive muitos problemas conjugais, já tive crises conjugais, já me separei da Áurea quando nós tínhamos 8 meses de casado, nós tivemos crise, porque eu era crente, mas não era convertido. Só para você saber, eu já fui em período da minha vida crente, eu só não era convertido, nasci de novo, mas eu era crente. E então já tivemos crises terríveis no nosso casamento lá atrás. E depois nós, pela misericórdia e bondade de Deus, tivemos o nosso casamento sustentado, ajustado, alinhado. E dentro disso nós vamos conhecendo a comunidade e fomos ser discipulados, pastoreados pelo pastor Antunes e a Wanda naquele primeiro momento, em 1989, para você saber, 88, 89, fui conhecendo ali, em 89 mais precisamente, e logo no início deste discipulado, deste aprendizado, desta cobertura espiritual, onde eu fui muito abençoado pelos nossos pastores Antunes e Wanda, muito bem cuidado, muito bem discipulado na palavra, ensinado, corrigido, disciplinado. Já falei isso com você que também muitas vezes, pelas madrugadas, eles nos acolhiam e cuidavam de nós, porque eu tinha minhas atividades profissionais mais intensas, trabalhava até tarde, chegava depois, ia para a reunião da comunidade, depois chegava em casa das 10 horas da noite, 11 horas da noite, nós começávamos o nosso discipulado, só para você entender como é que funcionava a coisa. E isso ia até 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. E no outro dia eu estava de pé para ir trabalhar com as minhas atividades seculares. Isso foi muito bom para nós, mas um aprendizado que nós recebemos logo no início. E foi um alerta que o pastor Antunes fez para mim particularmente, e obviamente estendendo a Áurea, porque não é só o homem. Mas ele disse assim para a gente, eu vou dizer para você, todas as vezes que você pensar que o cônjuge do outro seria o ideal para você, que ele é melhor do que o seu cônjuge, preste atenção nisso. Você está ali convivendo com a mulher todo dia no seu trabalho, seja na igreja, pode ser a pessoa de sua célula, não tem problema. Você está lá na sua célula e você começa a admirar o cônjuge do outro. E você diz, puxa vida, como ele, nossa, que cabeça boa, nossa, como ele é legal, como ele é inteligente, como ele pensa, nossa. E você começa a admirar. Então, olha a dica importante. Todas as vezes que você sentir que outra pessoa do sexo oposto te dá mais prazer,
te chama mais atenção, desperta em você mais admiração pelas virtudes que ele tem do que o seu cônjuge. A lanterninha do perigo está acesa, a lanterninha acendeu, aquela luzinha do perigo, pem, 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 está piscando. Perigo, 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 perigo. Todas as vezes que você sentir emocionalmente no seu coração melhor prazer, mais vontade de estar perto do sexo oposto que não do seu cônjuge, alerta, 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 alerta. É hora de você procurar ajuda. É hora de você procurar o seu discipulador, é hora de você procurar o seu pastor, é hora de você procurar o seu amigo, seu confidente. É hora de você procurar e dizer, está acontecendo algo, porque eu estou visualizando, vendo no outro algo ideal para mim. Aí entra eu na real. Filipenses 3:7. Vamos entrar na real, gente. Deixa eu falar isso uma coisa. A grama do outro, ela só é mais verde do que a sua porque ele cuida melhor. Seu cônjuge só não é melhor porque você não cuida melhor dele, porque se você cuidasse melhor do seu cônjuge, ele seria melhor do que aquele que você está admirando tanto que é do outro, né? Eu disse para você, hoje eu não responderia, bom, acho que responderia, não sei, mas teve uma vez, há muitos anos atrás, eu já falei com vocês que eu vou mudando, gente, de vez em quando eu conto aqui alguns fracassos meus, alguns percalços da vida, mas há uns anos atrás, tem muitos anos isso, gente, uma mulher, eu não gosto disso, pessoal, eu não gosto dessas coisas, me perdoem, mas hoje eu acho que eu vou ser mais polido, se eu for abordado assim, eu vou ter uma forma menos direta, menos objetiva, mas há uns anos atrás uma mulher falou comigo, a gente estava conversando, falou, eu tenho certeza que se meu marido fosse um homem como você, né, eu seria uma mulher melhor e tal, e deu aquela coisa assim, aquela elogiada na minha pessoa, né, mas eu, num bate pronto, devia ter respirado, não respirei, falei, pois é, se você fosse uma mulher igual a Áurea também, seu marido seria melhor. Então deixa eu dar uma notícia para você. Você, se não tem uma mulher melhor, é porque você não é um homem melhor. Se você fosse um homem melhor, se você orasse mais, se você buscasse mais a Deus, se você fosse mais gentil, se você não fosse um homem grosseiro, indelicado, uma pessoa bruta, se você não fosse uma mulher maledicente, fofoqueira, que fica perturbando seu marido, falando igual uma galinha quando está chocando, isso é chocarrisca, a Bíblia fala essa coisa de ficar ali, nossa Deus, é muito ruim, e a pessoa fica falando. Gente, a mulher sábia edifica a sua casa e ganha o seu marido sem palavras. Então, veja bem, a grama do vizinho só é melhor do que a sua porque ele trata ela melhor, porque ele cuida melhor dela. Se você quer que a sua grama seja tão bonita quanto a do seu vizinho, pare de ter inveja da grama do outro, para de ter inveja da esposa do outro, para de ter inveja do marido do outro, para de cobiçar o outro achando que o ideal será alcançado, porque não existe ideal, o que existe na sua e na minha vida é o real. Para a gente cair na real, abre lá em Filipenses 3:7. E não fica com raiva de mim não, porque eu amo você. Conta essas coisas aqui para você entender que o princípio bíblico é esse, gente. Não tem jeito. Se nós não entendemos isso, a vida fica um negócio fadonho, cansado. Eu vou te ser sincero, uma vida sem a realidade, buscando a excelência, é uma vida frustrante. Eu concordo com você. Enfim, Paulo diz assim, Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, olha a expressão, considero tudo como perda. Eu não sei se vocês estão lembrados, já estudamos isso aqui, das palavras de Jesus, aquele que não abrir mão, aquele que não negar pai, mãe, mulher, filho, filhas, casa, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês estão lembrados das palavras de Jesus? Paulo está só replicando. Eu abri mão de tudo, eu considero tudo como perda. Por que ele considera tudo como perda? Porque Jesus falou, tem que abrir mão de tudo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Aí o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Está só replicando as palavras de Jesus, percebe ou não?
Tudo que Paulo fala é o que ele ouviu da história, da vida de Jesus e aquilo que o Espírito Santo trouxe de revelação a ele. Então ele está dizendo, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele abriu mão de tudo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Você vai conhecer isso dos versículos 1 a 6, o que ele está dizendo sobre a sua vida legalista, mas a que vem mediante a fé, a minha justiça, que não seja a minha própria, que vem da lei, mas a minha justificação, a justiça sobre a minha vida, que seja a justiça da fé, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e não da lei, não da lei de Moisés, não da lei dos profetas, mas agora a justiça que procede de Deus, porque havendo Deus outrora falado pelos profetas aos nossos pais de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É pelo Filho que ele está fazendo isto. É pelo Filho que ele está trazendo a você e a mim a revelação de que a justificação agora não é pela lei, não é pelo cumprimento, pela obediência, submissão à lei, porque pela lei ninguém será justificado. Você e eu somos justificados pela fé, e por entendermos isto, diz o apóstolo Paulo, esta fé que se baseia na fé, desta graça, esta justiça que se baseia na fé, eu abri mão de tudo, eu considerei tudo como perda, eu abri mão, eu não perdi todas as coisas, é a expressão clara dele. E aí ele diz no versículo 10, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, porque em relação a Cristo não foi dado somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Você e eu vivemos esta vida cristã aqui nesta terra somente como passagem, gente, é passagem, ok? Isto aqui é igualzinho a Páscoa, passagem. É a passagem por um tempo de transformação, é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de testemunho, é um tempo de expressarmos a glória de Deus. Você e eu estamos aqui de forma passageira. Daqui a pouco, no meu caso, 55 que eu vou fazer para 120, mais aí uns 65 anos, não é isso? Vai encerrar a coisa. Já estou indo, daqui a pouco chega aos 120. Aí hashtag partiu Jesus. Ou se Jesus já voltou, vou eu também junto. E vamos embora. Aqui é rápido, aqui passa. O que fica é a nossa vida com Deus e o nosso testemunho para que outras pessoas possam entender que não estamos buscando o ideal, que não existe religião, que não existe doutrina que nos leve a sermos pessoas infalíveis, pessoas que são perfeitas, pessoas que são impecáveis. Esqueça isso, isso é um besteirol, me perdoe. A liberdade, a franqueza das expressões. Não, esqueça isto. Você e eu vivemos no mundo real. Nós vivemos aqui, estamos sendo chamados aqui, inclusive para passarmos por provações, por tribulações, como estamos passando nesse período agora. Então Paulo diz, olha, eu vou conhecer a Cristo, eu vou conhecer o poder da sua ressurreição, vou conhecer a participação em seus sofrimentos. Para de reclamar dos seus sofrimentos e pergunte para Deus assim, Senhor, o quanto eu vou crescer com isso, o quanto eu serei aperfeiçoado com isso, o quanto eu serei usado para mostrar que a tua graça é abundante, superabundante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado na sua humanidade por aquilo que sofreu. Então o nosso sofrimento, que é o sofrimento que vem pela nossa entrega e o derramar na intimidade para com o nosso Pai, esse sofrimento, não é o sofrimento que você e eu muitas vezes padecemos por causa dos nossos pecados e por causa da nossa iniquidade, impiedade, falar tudo bíblico, né? Não, tá? O nosso sofrimento aqui é por causa da palavra de Deus. Jesus disse assim, olha, o mundo me odeia e o mundo vai odiar vocês. Vocês serão perseguidos, vocês serão difamados, vocês serão caluniados, vocês serão expulsos das sinagogas, dos prédios, vocês vão sofrer tudo isso. Mas vocês não têm que se perturbar com isso, vocês têm a minha paz.
Vocês vão passar por isso porque o mundo, as pessoas, eles me odiaram, eles me rejeitaram, eles vão rejeitar vocês. Então Paulo dizendo, eu não vou participar só do seu poder, da sua ressurreição, mas também dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo está dizendo, eu experimentarei a mesma identidade de morte, a morte de Cristo. Por isso que Paulo repetidas vezes diz, eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E agora Paulo, pelo Espírito Santo, nos mostra com clareza plena, acende todos os holofotes do sol na nossa mente, e eu espero que o Espírito Santo, nesta manhã, revele isto a nós, que melhor do que a ilusão do ideal, é você e eu vivermos o real, sabendo que no real nós temos o poder de Deus operando em nós e nos aperfeiçoando. Ao invés de termos as informações e a ilusão do que o mundo e o sistema deste mundo projeta como ideal, você e eu não somos levados, induzidos simplesmente por uma situação comum, não, gente. Isso é para nos afastar de Deus. Este ideal do mundo é para nos afastar do real de Deus. E o real de Deus está aqui na palavra dele. Não que eu já tenha obtido tudo isso, eu não obtive ainda o poder da ressurreição dele, eu não obtive ainda a participação plena em seus sofrimentos, eu não obtive ainda o conhecimento pleno, é isso que Paulo está dizendo. Eu ainda não conheci tudo isso, porém, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ainda não fui plenamente aperfeiçoado. Paulo é claro, porque é um processo. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Você e eu vamos experimentar o aperfeiçoamento nas nossas vidas até o nosso último suspiro. Você e eu vamos aprender mais da graça, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus em todo o tempo. O nosso relacionamento com Ele é perfeito, profundo, é eterno, é de intimidade, é de abertura, é a cada dia de algo que vai nos interagindo com Ele. Não é algo do ideal, é algo do real, é aqui e agora. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo, prossigo, caminho, continuo andando, eu não paro. Vida cristã não é uma vida que fica estagnada, que fica parada. Vida cristã não é algo que você alcança e fala, tá bom. Não existe tá bom na vida cristã. É sempre de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. Vida cristã nunca para, sempre continua crescendo. Vida cristã não é vida de tropeça aqui, cai acolá. Vida cristã não é vida de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Não, meu irmão. Vida cristã é de fé em fé, de glória em glória, de santidade em santidade, de justiça em justiça. Você vai crescendo a cada dia. E quanto mais você cresce, quanto mais você é aperfeiçoado, quanto mais você experimenta a graça de Deus, mais você desfruta deste poder maravilhoso. Então o apóstolo Paulo diz assim, eu estou prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Ele me alcançou para que eu prossiga. Ele me alcançou, Ele me transformou, Ele me aperfeiçoou, Ele me abençoou, Ele me chamou para que eu prossiga. Aí ele diz assim, irmãos, não penso que eu, versículo 13 de Filipenses 3, mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu queria que você fizesse isso nesta manhã. Você que é tão precioso, que tem sido uma pessoa que tem experimentado a graça de Deus, você que é eleito de Deus. Gente, como eu amo isto, como eu amo olhar para mim no espelho e dizer, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não merecia nada. Eu merecia a condenação, o juízo, a sentença de morte. Mas a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor me alcançou. Gente, isso é maravilhoso, gente. Veja bem, nós não somos merecedores de nada,
mas a graça de Deus nos alcançou, o amor dele nos alcançou, o poder dele nos alcançou. Peço o Espírito Santo para revelar isso. Eu tenho insistido tanto isso com você, eu não tenho nada, ao contrário, gente. Eu recomendo, eu atendo as pessoas, ouço as pessoas, e não são poucas as vezes que eu digo: procure um aconselhamento psicológico, procure um tratamento, uma terapia, se necessário psiquiátrica, medicamentosa, não tem nenhum problema. Depressão não é do diabo, ansiedade não é do inferno, você é humano, você é limitado, você é finito, você precisa ser ajudado. Agora veja bem, querido, por favor, você é cristão. Olhe para si em fé e creia que você foi projetado, planejado. Não olhe para a sua vida como um caos, não olhe para a sua vida como um ideal. Isso não existe, gente. Não existe este ideal que o inferno, que o sistema deste mundo maligno, perverso, ardiloso está trazendo sobre nós. O que existe é o real de um Deus amoroso que prova o seu amor para conosco, não em ideias, mas em fatos, que ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos transformar, para nos libertar. Deus não nos apresenta nenhum ideal, Deus nos apresenta o real, aquilo que Ele fez. Deus apresenta a você e a mim, sabe o quê? Aquilo que Ele fez. O amor de Deus não está em palavras, o amor de Deus está naquilo que Ele faz. Aquilo que Ele fez na pessoa do seu Filho Jesus. Ele chegou e disse assim: olha, eu não amo você porque eu digo que eu te amo, eu dou prova do meu amor por você. Eu vou enviar meu Filho Jesus, eu vou te libertar, eu vou te transformar, eu vou te fazer uma nova criatura, eu vou dar a você um novo espírito, um novo coração, eu vou arrancar de dentro de você esta inquietude, esta ansiedade, esta angústia, esta falta de paz. Eu vou inundar o seu coração com a paz que vem do alto, que excede todo o entendimento. Esta paz vai guardar o seu coração, vai guardar seus sentimentos, vai guardar suas emoções, vai te transformar. Olhe para si com a realidade daquilo que Deus fez por você. Para de olhar o ideal. Deus não nos chamou para o ideal, Deus nos chama para o real. Viva o real de Deus hoje, agora. Valorize-se, valorize-se. Lembre-se, você tem um preço, e o seu preço, diz a Bíblia, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Valorize-se, não seja soberbo, não seja orgulhoso, não seja prepotente, não seja arrogante, seja humilde o suficiente para reconhecer quem você é em Cristo. Seja humilde o suficiente para desfrutar de tudo que Deus tem te dado. E Paulo está dizendo aqui, as Escrituras Sagradas estão dizendo para você e para mim: eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás. Você não é museu, meu irmão amado, preciosa. Você não vive de passado. Deus lançou para trás das costas dele os nossos pecados. E deles, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Por que você fica trazendo à sua memória, ou permitindo que o diabo, ou um filho do diabo, instrumento do inferno, venha trazer para a sua vida lembranças daquilo que Deus já esqueceu? Eu já falei com você que nós complicamos Deus, né? A gente complica Deus. Deus olha para nós, tem hora e fica assim: não dá. Você chega para Deus, fica: Senhor, lembra aquele pecado que eu confessei lá? Ai, Deus, eu estou arrependido. Arrependido de que? Eu já te perdoei. Se você pedir perdão a Deus, eu te dou uma notícia hoje aqui, bíblica. Depois, se quiser mudar, você muda. Biblicamente, depois que você pedir perdão a Deus e Ele te perdoar, escute o que eu vou dizer. Se você voltar lá por causa do seu remorso, porque o problema é o seguinte: nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Aí o que a gente faz? Eu não me perdoei, porque o remorso, porque o sentimento está ali me remoendo. Aí eu volto lá para pedir a Deus perdão. Deus olha bem e fala: mas eu perdoei, eu não estou lembrado. Vou ler a Bíblia. Deus lança para trás das suas costas os nossos pecados, ok? E deles, dos pecados que Ele lançou para trás das suas costas, Ele não se lembra mais. Por que Deus, sendo Deus,
não lembra mais dos meus pecados, e eu vou querer relembrá-lo. Meu irmão, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Vamos combinar hoje? Larga a sua vida passada. Larga as lembranças, larga aquilo que te trouxe culpa, larga tudo, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, pedindo perdão a ele dos seus pecados, e a partir daí, vida nova. Vida nova, ele me chamou, eu prossigo para alcançar. Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não vou trazer a minha memória, não, gente, eu não vou trazer lembrança. Eu já falei com você e vou repetir, tá? Não gosto de gente que fica se gabando do seu passado ímpio. E vou dar uma notícia para você, pai e mãe. Pai e mãe, me escute. Quando você na sua mesa fica lá discutindo e contando no meio dos seus amigos os seus feitos notáveis da impiedade, da iniquidade, do pecado, para aparecer para eles, porque quem não tem santidade, milagre, prodígios, sinais e maravilhas para conta as coisas do passado que são coisas pecaminosas. Você pode ver, senta na mesa e conta, porque eu fiz, eu aconteci, eu matei, eu fiz, porque eu lançava, eu passava a noite bebendo, o que eu fazia? E fica aquela conversa do inferno, roda dos escarnecedores. Vamos falar daquilo que edifica, vamos falar daquilo que traz vida, falar do passado, falar de coisa do pecado. Aí escuta, aí os seus filhos estão ali, criancinhas, bebezinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só de butuca ali. Não, papai fazia, não, mamãe fazia, não, e fica ali vendo, tudo você fazia. Isso quando nos dias de hoje, né? Essa gente carnal que fuma, bebe, cheira, se droga, e fica se embriagando, e as festas estão comendo, e a embriaguez está comendo, e as crianças estão lá. Aí depois, na hipocrisia, você cata os bichinhos no domingo e leva para a igreja. Aí fica lá, todo dançando lá, levantando a mãozinha na igreja, domingo. Aí na segunda, o pau quebra em casa, briga com a mulher, aquele inferno. Aí chega na adolescência, meu filho, as criancinhas falam, agora você vai ver, agora eu vou fazer o que papai e mamãe faziam, porque é mais legal. Sabe por quê? Porque papai e mamãe, quando fala do passado, eles têm tanta empolgação, tanta alegria, eles têm tanta euforia, e quando eles falam de Jesus, é uma coisa pesada, não tem alegria, é peso, não pode. Jesus é um cara que não pode. Eles não, papai e mamãe, na época eles não estavam na igreja, eles faziam as coisas, eles contam, os olhinhos deles chegam a brilhar quando eles falam do passado pecaminoso, iníquo, ímpio, sujo, mundano, corrupto deles. Aí que eles, nossos filhos querem, os adolescentes, querem fazer o que nós fizemos. Aí nós, os santarrões, né, dos pedestais da hipocrisia, sobe e diz, não pode, isso é o demônio, isso é o diabo. Deixa eu dar uma notícia para você, às vezes nós mesmos é que colocamos na mente dos nossos filhos que as coisas do diabo são mais empolgantes, são mais emocionantes do que as coisas de Deus. Porque se nós estivéssemos sentados à nossa mesa, dizendo para os nossos filhos que nesta manhã o Espírito Santo encheu a nossa vida e a graça dele transbordou de dentro de nós como rios de águas vivas, se nós estivéssemos testemunhando que o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, nos libertou da amargura, da angústia, da tristeza, do rancor, do ódio, que ele trouxe perdão para os nossos corações, restauração para os nossos relacionamentos, se nós estivéssemos testemunhando que ele é um Deus de milagres, que faz novas todas as coisas, que nos liberta do passado, os nossos filhos veriam em nós a alegria, a vibração, o prazer de falar da palavra de Deus, o prazer de celebrar a santidade de Deus, o prazer de celebrar a comunhão, o prazer e a alegria de sermos cuidados e de cuidarmos uns dos outros, se nós vivêssemos um cristianismo real e não um cristianismo pseudo-ideal, hipócrita, que muitas vezes nos leva para a igreja a abraçar e beijar os irmãos, a osculá-los na frente dos nossos filhos, e com certeza, ou falamos deles, destes mesmos irmãos, antes do café da manhã, durante o café da tarde, para depois osculá-los na reunião da manhã ou da noite. Chegamos em casa e hipocritamente falamos dos irmãos, expomos os irmãos. E o que os nossos filhos aprendem conosco? Que nós somos hipócritas, que esta igreja é uma igreja de hipócritas. Pessoas, a começar dentro da minha casa, que abraçam, que beijam, que sorriem para aqueles que estão ali na congregação, mas em casa estão criticando e falando mal não só deles, mas dos seus filhos. Me perdoe.
Eu não quero essa religião. Você vai me perdoar, se não quiser perdoar, aí vai ser, se acerta com Deus. Eu não quero esse tipo de religiosidade. Eu prefiro a ferida do amigo que me fala a verdade do que a hipocrisia, o beijo, o afago do falso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E para você que me conhece, não estou nervoso, não estou bravo. É que eu quero que a graça de Deus nos liberte desta religiosidade, desta hipocrisia. Nós não podemos aceitar isso não, gente. Não. Das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este é o ponto. É viver o real e não o ideal. O ideal, desculpa, ele não existe. Esse ideal que o mundo lança sobre nós não existe. O que existe repito, insisto, nunca nos acomodarmos com o bom, porque o bom nos impede de experimentarmos o excelente. Nunca estejamos projetando pela indução, pela influência do sistema deste mundo, uma vida onde exista um ideal. Vivamos o real do que Deus planejou para nós. Na vida cristã, você e eu não precisamos ficar preocupados com o ideal. Nós precisamos trabalhar, investir, buscar que o ideal, o plano, o projeto, o propósito de Deus se cumpra no nosso real. Que você possa entender isto, que você possa conceber isto. Eu posso fazer planos, problema nenhum, gente. Eu tenho planos, projetos, propósitos. Claro, eu tenho planos a curto, médio e longo prazo. Curta de hoje, média de 5 anos, longa de 10 anos. Eu vou fazendo projetos. Porque eu vou viver muito, eu tenho que fazer projeto, tenho que fazer plano, tenho que fazer previdência. Eu tenho que fazer previdência. Eu quero viver 100 anos, imagina bem. Então não adianta eu não pensar no amanhã. Isso é besteira, não estou dizendo isso. Você precisa fazer planos, eu preciso fazer planos. Mas entre os planos que nós fazemos, entre os desejos que nós temos e o que Deus tem para nós, o que a gente vai fazer? Se submeter ao que Deus tem para nós. É isso, só isso. A frase que a Cacá escreveu aqui para mim define bem a diferença do que desejamos para a nossa vida e o que Deus deseja para nós. Obrigado, Cacá. Está aqui, simples assim. O que você deseja para a sua vida? Ótimo, nenhum problema. Mas nós nos submetemos ao que Deus quer para nós. Nunca pare a sua vida, ou viva, ou busque o ideal. Insisto, não significa que você não possa ter desejos, nem planos, nem propósitos, nem projetos. Não é isso. Aquilo que você e eu desejamos de algo que nos é induzido, colocado, empurrado. O sistema deste mundo vem e fala, não, o ideal é você... E olha só, gente, normalmente o ideal é ter, tá? O ideal do mundo normalmente é ter. Normalmente, o ideal do mundo é ter. O ideal de Deus é o real dele, que nos aperfeiçoa em tudo que você e eu estamos vivendo a cada dia por meio de Cristo Jesus. Se você e eu pensarmos um pouquinho, a gente vai entender que o nosso Pai Celestial, Ele tem um plano, um projeto perfeito para a nossa vida. Por isso eu queria que nesta manhã, mais uma vez, você pudesse entender melhor o real que a ilusão do ideal. O real é o real de Deus. O real é o real em que você experimenta a graça, a misericórdia e a bondade dele. E que a paz dele possa em todo o tempo guardar a sua vida, seu coração, sua mente
e sustentar você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, seguindo, perseguindo, indo a cada dia buscar o novo de Deus, para que em todo tempo eu possa experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade. E nunca se esqueça, no real de Deus, a obra que Ele começou na sua e na minha vida, é Ele mesmo quem vai aperfeiçoá-la.